Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela e quem está aqui comigo hoje no estúdio do Brasil de Fato MG é o Lucas Wilker. Oi, Lucas. Oi, Flora, e um oi para os nossos ouvintes. Nosso programa de hoje vai falar mais uma vez da tentativa a qualquer custo do governador Romeu Zema, do Partido Novo, de privatizar as estatais mineiras. Depois da aprovação pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais da PEC 24 de 2023, muito criticada por facilitar o caminho para a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, acabando com a exigência de um referendo popular, o novo alvo do governador é a CEMIG. Como esperado, o Executivo Mineiro enviou para o governo federal na última semana um ofício manifestando interesse em aderir ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o PROPAG. Mas o que surpreendeu é que para isso ele pretende transformar a CEMIG em uma corporation. Pois é, Lucas, na prática isso significa pulverizar o capital da empresa, ou seja, o estado abre mão de ser o sócio majoritário da CEMIG. Como consequência, a tendência é que quem tem o maior número de ações possa controlar a empresa pública, já que consegue reunir mais votos entre os acionistas. Provavelmente, os donos da maior quantidade de ações seriam grandes investidores e bancos. Isso quer dizer que, apesar do nome diferente, o resultado seria o mesmo: a entrega do patrimônio público ao setor privado, ou seja, uma privatização. O que, segundo o governo federal, não é nem de longe uma obrigação para adesão ao PROPAG. É isso, Flora, e a gente também vai tratar hoje do debate que segue entre o Congresso e o governo federal sobre a questão da segurança pública no Brasil, do andamento das negociações na COP30, que está acontecendo lá em Belém desde o dia 10 e se encerra nesta sexta-feira, dia 21. Além disso, a gente vai também tratar sobre o Dia da Consciência Negra. Para tratar de tudo isso, está por aqui o Emerson Andrada, coordenador geral do Sindeletro de Minas Gerais. Tudo bem, Emerson? Olá, Lucas. Olá, Flora. Tudo bem, sim. Saudações aos ouvintes aí do nosso programa Enfim Sexta. Quem também está aqui com a gente para debater esses assuntos é o José Luiz Quadros, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor do APU-BH, o Sindicato dos Docentes da UFMG. Oi, José. Olá, tudo bem, Flora, Lucas? Satisfação estar aqui, cumprimentando a todas e todos ouvintes. Então fica por aqui que a gente dá início à conversa logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, gente, então bora começar falando de Minas Gerais. Por aqui, o governo Romeu Zema, do Novo, segue as suas movimentações para incluir o estado no PROPAG, com umas decisões meio questionáveis. Embora a Assembleia tenha entendido que não é necessário discutir a desestatização da CEMIG para quitar a dívida de Minas Gerais, o vice-governador, Matheus Simões, defendeu essa semana a transformação da empresa pública em uma corporation, afirmando que a CEMIG é menos estratégica do que o Nióbio. Isso tudo acontece enquanto o Legislativo discute o projeto de privatização da Copasa, depois de o Zema conseguir derrubar o direito da população de decidir sobre o futuro da companhia. Emerson, explica pra gente e pros nossos ouvintes o que significa transformar a CEMIG em uma corporation e por que isso pode impactar na prestação de serviços para a população. É uma excelente pergunta, Flora, porque o governo de Minas, e isso é comum entre os privatistas, começa a inventar nomes bonitos, nomes complicados, que fazem com que a população tenha dificuldade de entender do que de fato eles estão falando. A transformação de uma empresa em corporation, que significa a diluição do controle acionário da empresa, na prática é uma forma disfarçada de privatização. Tentando detalhar a questão. A CEMIG ela tem 33% de ações que são chamadas ações ordinárias, são as ações com direito a voto. Os outros 66% são ações preferenciais. Tem preferência no recebimento de dividendos, mas não tem direito a voto. No que diz respeito ao mando da empresa, o que vale são as ações ordinárias, das quais o governo mineiro tem 17,04%, portanto tem
A maioria, portanto, tem o poder de mando na empresa. O que o governo estadual está propondo? Transformar todas as ações preferenciais, aquelas que não têm direito a voto, em ações com direito a voto. O investidor comprou essa ação com a intenção de receber preferencialmente dividendos e o governo mineiro vai dar para essas pessoas de bônus, esses investidores internacionais, milionários, de bônus, o direito de decidir os rumos da empresa. Ao mesmo tempo em que o próprio governo abre mão do direito de decidir os rumos da empresa e com 17% das ações, dentre todo o controle da empresa, no final das contas o governo mineiro não vai mandar nada. Quem vai mandar é acionista, quem vai mandar é fundo financeiro internacional e vão passar a direcionar a empresa com o único propósito de gerar lucratividade para esses acionistas. Então, a qualidade do serviço vai piorar, porque vai-se, toda vez que você precisar debater um investimento em detrimento da lucratividade, vai se escolher a lucratividade. Então, a qualidade do serviço vai abaixar, a tarifa vai aumentar, porque quanto mais alta a tarifa, maior a lucratividade desses acionistas e, com certeza, nós teremos uma demissão em massa de trabalhadores e trabalhadoras e a perda da capacidade do Estado de tomar decisões estratégicas na questão da energia que venha na direção do interesse do povo mineiro. Então, eu considero que a transformação da Sembig Corporation é um crime de lesa patrimônio do Estado de Minas Gerais e que não poderia ser feito de nenhuma forma. E por último, é importante mostrar de que forma que Matheus Simões, que tem sido porta-voz do governador Zema nesse tema, tem agido como se política fosse simplesmente um jogo, uma brincadeira de ilusionismo e de mentiras. Porque até ontem, quando ninguém tinha o conhecimento de qual que seria o valor da Codemig, ele mesmo tentava privatizar a Codemig, o próprio governo do Estado vinha dizendo que a Codemig não era estratégica e, portanto, deveria ser privatizada. Inclusive, no começo do governo, chegaram a propor a privatização da Codemig por um valor que é uma pequena fração do valor da avaliação que apareceu agora. Aí agora que a Codemig paga 92% da dívida do Propag e, portanto, não precisaria privatizar nem Cemig nem Copasa, a Codemig virou a empresa mais estratégica de Minas. É brincar com a inteligência do povo mineiro. Perfeito, Emerson. E aí, nessa linha, José Luiz Quadros, eu queria também entender, na sua avaliação aí, o que há por trás dessas medidas contraditórias do governo Zema. Pois é, olha, o Emerson disse tudo e com uma clareza espetacular. E concordo, né, claro, totalmente com o que o Emerson disse. É estratégia, né? Na verdade, não há contradição. Ele está fazendo um truquezinho, mais um truque, assim como a questão da privatização da Copasa, é muito importante. Aqui eu queria só fazer um parênteses breve. É necessário, é fundamental nós tomarmos medidas judiciais, porque essa emenda à Constituição, ela é ilegal, o procedimento foi ilegal e ela é inconstitucional. Você está usando um mecanismo a serviço da democracia, né, que é o processo legislativo de emenda à Constituição, para suprimir um mecanismo democrático que é a consulta popular. Não pode. Isso é muito claro. Isso tem que ser levado ao Supremo, porque a emenda à Constituição, né, do Estado, mas a Constituição do Estado, ela está subordinada à Constituição Federal. E a Constituição Federal diz no artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4, que é vedada emenda tendente a abolir a democracia. Então é claramente inconstitucional. E aí, lembrando sempre algo também muito importante, que a gente encontra, né, em memes, etc. Quando tudo for privado, seremos privados de tudo. Com a privatização, o serviço não vai melhorar. Nunca melhorou. Por quê? Porque quando você privatiza, outros mecanismos, né, de transferência de responsabilidade para o setor privado e etc., o que você está incluindo aí? Você está trocando a lógica pública, né, a lógica pública do serviço público. Está certo que isso pode, né, e vai acontecer distorções, principalmente quando está no poder o partido, como Partido Velho, né? Partido Novo, né? Partido Velho, né? Porque ele quer trazer aquelas ideias do século XVIII, XIX como se fossem novas, né? Aquele liberalismo que já não funcionou, né? Vamos lembrar que privatizaram a água em vários lugares do mundo, depois reestatizaram. Não funciona para as pessoas, né? Por esses motivos, né, que já foram claramente explicados, né, pelo Emerson Andrada, e que eu trago aqui, né, a questão do uso privado de recursos que poderiam ser, né, utilizados para o bem-estar de todas as pessoas. Absurdo. Perfeito, professor.
Agora, no plano nacional, lá em Belém, a COP segue em sua última semana realizando debate sobre a governança climática global para tentar responder à emergência climática. Mas a dúvida é se a gente está de fato avançando ou apenas reorganizando promessas. O evento segue em disputa por consenso em temas delicados como o financiamento para ações climáticas, parâmetros de adaptação de formas de implementar e monitorar as metas de redução de emissões de gases que causam o aquecimento global. A título de comparação, na COP29, o valor do financiamento climático ficou definido em 300 bilhões de dólares anuais, algo que foi considerado muito insuficiente. As presidências da COP30 e da COP29 chegaram a formular uma proposta para mobilizar recursos até 1,3 trilhão de dólares ao ano, mas não é certo que um compromisso nessa escala avance na edição desse ano da conferência. Zé Luiz e Emerson, diante disso, qual que é o balanço que vocês fazem da COP até esse momento? Bem, enfim, a COP, ela virou um balcão de negócios, né? O que a gente vai vendo, né? E eu estou aqui no Norte agora, vou participar ainda do evento da COP, empresas mostrando equipamentos que podem economizar energia ou com a suposta energia limpa e etc. E o que é triste disso, e assim, de uma forma bem objetiva, é porque a gente só vai conseguir construir uma sociedade, né, onde tenha oportunidade para todo mundo, dignidade para todo mundo, onde tenha respeito à natureza, uma outra perspectiva com relação à vida, né, percepção de que toda a vida está relacionada com toda a vida, de que a gente depende de toda a vida, né, do planeta, e esse planeta é inserido no sistema solar, na galáxia, né, essa perspectiva ecocêntrica, isso implica em mudança de valor, né, e o que a gente tem claramente na COP, mas isso aí, principalmente dentro da lógica do direito ambiental, que coloca, né, o ser humano no centro de tudo, não a vida de forma integral, né, numa perspectiva ecocêntrica, é que está mantido a lógica privada, a lógica do capitalismo, a lógica da negociação, a lógica do egoísmo privado, dos negócios, né? E isso não vai funcionar, né? A gente pode ter alguns pontos, alguns avanços aqui e ali. Isso passa, só com exemplo, assim, para concluir, né? Por exemplo, o fundo criado, né, para a preservação das florestas, que foi criado, né, pelo Brasil, uma ideia muito boa, né? Aqui é só para chamar a atenção, porque esse fundo, a ideia é muito boa, mas a ideia está dentro da lógica do capitalismo, do egoísmo e da competição, né? O que a gente vê ali é que foi uma jogada, que a gente pode até dizer, uma jogada inteligente do governo Lula, do Haddad, de atrair investimentos. Mas olha só que tristeza, é um fundo onde é um fundo de investimento, ou seja, os estados que estão contribuindo para esse fundo, eles não estão contribuindo porque há uma tomada de consciência de que é necessário a gente mudar os valores, mudar as relações com a vida, que a gente precisa agir dentro de outra perspectiva. Não, né? Eles vão investir e mesmo assim nem todos ainda investiram, eles vão investir porque eles vão ganhar dinheiro com isso e atrair o investimento privado porque eles vão ganhar dinheiro com isso. É um fundo de investimento, então isso está dentro da lógica do capital financeiro. Então, o que a gente está vendo é que hoje no mundo, tristemente, falta uma ética da vida, falta compromisso com a vida, faltam outros valores que não seja o valor do dinheiro. E assim a gente não vai solucionar essa questão. A gente precisa, obviamente, fazer uma avaliação ao final do que se caminhou e etc., mas é lamentável ainda que a gente não consiga romper de forma radical, e a gente precisa disso, romper de forma radical com essa sociedade do egoísmo privado, da competição privada, que é essa sociedade capitalista. Mas vamos continuar lutando para romper com essa coisa, né, que é fundamental para salvar a vida, né, e principalmente a humanidade, porque o planeta, né, se a gente for destruído, o planeta vai continuar aqui, outras formas de vida surgirão, muitas estão desaparecendo, né, infelizmente, mas o planeta continua. Professor, eu tenho comparado a COP30 como um casamento de um casal que não consegue se entender. Durante a festa é tudo muito bonito, todo mundo demonstra muito boa vontade, todo mundo festeja, celebra, fica bonito, mas precisa lembrar que tem o dia seguinte. As pessoas não precisam se entender só durante a COP, elas precisam se entender no dia depois da COP.
Se o casal não se entende, no dia seguinte, quando eles precisarem conversar, quando eles precisarem solucionar os problemas do dia a dia, da vida real, esses problemas vão superar a beleza e a satisfação da festa. E me parece que as COPs, não só essa, mas elas têm agido muito nessa direção, porque a cada COP você tem um texto bonito, você tem compromissos bacanas, mas você não vê nas nações, nas empresas, nos participantes, no geral, a disposição real de mudança. Gente, nós estamos por um triz para a emissão total de carbono que provocaria o aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus. Para impedir que isso aconteça, nós precisamos de uma mudança radical. Essas mudanças, fazendo corpo mole, protocolo de intenção para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, não vão resolver o problema. Então, se não há essa disposição real de resolver o problema, a COP acaba virando um espetáculo bonito, ou como o professor disse aí, um balcão de negócios, né? Muita gente inventa equipamento bacana para a economia de energia, mas tudo vira perfumaria, tudo vira filigranas, uma questão que precisa ser levado de verdade a sério. O financiamento continua muito abaixo do necessário, o compromisso com a substituição dos combustíveis fósseis está caminhando a passos muito lentos e da forma como a gente segue, parece que a humanidade vai tentar chegar à posição do desastre para só depois disso providenciar a mudança. E eu concordo quando o professor diz que o planeta vai continuar existindo. Nós não vamos destruir o planeta vai continuar existindo. Nós vamos destruir o ambiente que nos permite usufruir do planeta em vida. Nós vamos passar, vai ficar aqui outras formas de vida que foram capazes de suportar a tragédia que nós mesmos criamos, e o planeta Terra talvez seja até um lugar mais feliz quando a gente não estiver aqui. Mas se a gente quer sobreviver como espécie, seria importante que a gente tomasse os propósitos das diversas COPs e agora da COP30 como, de fato, um compromisso com a vida da humanidade, que é isso aqui, eu acredito que esteja faltando. Perfeito, Emerson. Agora, um outro debate nacional que tem preocupado os brasileiros é a segurança pública. Após a chacina que matou mais de 120 pessoas no Rio de Janeiro, o PL Antifacção, com relatoria do deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, segue na linha de frente entre as propostas em discussão para enfrentar esse desafio brasileiro. No entanto, a maneira como o parlamentar tem conduzido o projeto tem enfrentado duras críticas de diversos movimentos e organizações populares. Vale lembrar, gente, que o Derrite é secretário de Segurança de São Paulo, licenciado, e é aliado do governador Tarcísio de Freitas. Por sua vez, as modificações que ele fez no projeto limitam a atuação da Polícia Federal em operações interestaduais. A corporação só poderia atuar com a autorização dos governos estaduais ou do Ministério da Justiça. Um outro trecho que tem gerado discordância entre os deputados e o governo federal é o que enquadra as facções criminosas na lei antiterrorismo. Pois é, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou essa semana que a equiparação de crime organizado com terrorismo é problemático para a atuação da corporação. A fala foi proferida em seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o crime organizado que ocorre lá no Senado. Emerson e José Luiz Quadros, a segurança pública segue como um dos temas mais delicados a serem tratados aí no Brasil, e eu queria saber qual que é a avaliação de você sobre essas últimas movimentações. Lucas, nós passamos nesse momento por um dos períodos mais didáticos sobre a perspectiva do debate da segurança pública. Nós tivemos 2 operações de grande porte, supostamente contra o crime organizado, que foi desastrosa a operação policial no Rio de Janeiro, a chacina no Rio de Janeiro, e a operação Carbono Oculto, conduzida pela Polícia Federal. As 2 operações, quando a gente as compara, uma que ataca a cúpula das organizações criminosas e uma segunda que ataca somente as pessoas pobres, residentes em favela, a gente percebe 2 modelos diferentes de combate ao crime organizado. Quando a gente vê o que aconteceu na favela e a forma, por exemplo, como um criminoso que deu um golpe de bilhões de reais no sistema bancário brasileiro, o caso do banqueiro Daniel Vorcaro, aqui de Belo Horizonte, frequentador da Igreja Batista do Lagoinha, quando isso acontece e a gente percebe que você tem polícia para rico e polícia para pobre, fica muito didático, né? Muito bem esclarecido a quem serve a polícia. O Daniel Vorcaro foi conduzido delicadamente para a Polícia Federal, enquanto os moradores, as moradoras vítimas da chacina não tiveram nenhuma opção e nenhuma oportunidade de se defender. Eu acrescento nessa questão da prisão do Daniel Vorcaro a questão de que ele era, através do Banco Master, um dos operadores
dos esquemas de lavagem de dinheiro do PCC. Então, quando você mira o crime organizado através desses sistemas que vão fazer a repressão do crime organizado nas favelas e você deixa livre, trata com delicadeza e a atenção de Estado aqueles e aquelas que mantêm o financiamento do crime, o que vai acontecer vão matar 50, 100, 120 membros do crime organizado dentro da favela e o próprio crime organizado vai substituir essas pessoas e vai continuar atacando a nossa sociedade, vai continuar desarticulando a nossa sociedade, porque não é isso que de fato define o crime organizado. Não é a estrutura que eles possuem na favela que define o crime organizado, mas aquilo que está fora da favela que dá sustentação para toda essa estrutura. O crime organizado, ele se insere também dentro da mesma lógica que a gente estava falando anteriormente com relação às privatizações. Ele existe em função e dentro do funcionamento da economia capitalista, né? E aqui no Brasil também. E a gente está vendo uma ação, se a gente quiser, né, sufocar o crime organizado, tem que pegar justamente essas pessoas que têm muita grana, que são donos de empresas, donos de bancos, né, como aconteceu com esse cara aí, né, de Belo Horizonte, sufocar financeiramente, porque é muita grana envolvida, e muita grana que mistura isso, né, legalidade com ilegalidade. Empresas que a gente olha, são empresas legais, têm negócios legalizados, mas que também têm, né, encobertos ali negócios ilegais. Então, é o caminho que a Polícia Federal tem feito e não é de forma nenhuma, né, esse caminho, como chamou a atenção o Emerson, de terrorismo em relação à população e à população mais pobre. Na verdade, o que a gente tem ali, terrorismo, é o terror do Estado, né? Quando a gente fala em terrorismo, são ações que afetam as pessoas independentemente do que elas fazem ou fizeram. Você pode estar completamente na sua, sem perturbar ninguém, etc. E, de repente, a violência chega até a sua casa. Então, a gente tem muito terror de Estado, isso sim. E a questão, o uso da palavra terrorismo, ela é muito utilizada para justificar, muitas vezes, intervenções estrangeiras, né? A guerra ao terror que os Estados Unidos fez, né? Que também não adiantou de coisa nenhuma, porque entra dentro da lógica do capitalismo e das próprias empresas e empresas norte-americanas que se abastecem também desse dinheiro. Terrorismo significa, quando você fala em terrorista, significa um mecanismo a mais de desumanização da pessoa, é como tirar a humanidade da pessoa para justificar extermínio, morte, etc. Terrorismo entra dentro da lógica da guerra, né? E segurança pública não pode ser guerra. Né? Segurança pública envolve o quê? O que a gente está vendo que a Polícia Federal está fazendo muito bem. Investigação, polícia científica, chegar até aquelas pessoas que estão envolvidas com crime, até lá prender essa pessoa, e aí o devido processo legal, etc., que deveria ser, né, igual para todo mundo, mas não é. Né? Porque a gente tem, o Estado foi criado e a gente tem o Estado a serviço, com exceções, né? Mas a serviço de quem tem grana, né? E historicamente do homem branco, né? Proprietário e rico. O derrite e o medo do Congresso Nacional, né? Parece ser, né? Aqui digo, parece ser, há fortes indícios né? De que bastante infiltração do crime organizado em câmaras municipais, em assembleias legislativas dos estados, no Congresso Nacional, o que significa que podem existir deputados, senadores, governadores, muitas vezes envolvidos a serviço do crime organizado. Então, isso aí, né, pode e deve ser apurado pela Polícia Federal e talvez exista um medo aí de alguns, né, parlamentares, de alguns políticos, governadores, de que, de repente, a Polícia Federal chegue até eles, como já está chegando até esses capitalistas, financistas, né, esses caras que utilizam, né, os negócios capitalistas para ganhar dinheiro de forma gananciosa, egoísta, né, seja de forma legal ou seja de forma ilegal. Mais uma vez, a gente se depara aí, né, com o horror do capitalismo, né, que gera isso, né, gera pessoas que desesperadamente vão atrás da grana, do poder, do dinheiro, seja de qual maneira for, né, seja as violências que a legalidade permite, né, na economia capitalista, sejam as violências que estão ilegalizadas, mas ocultas dentro de uma suposta legalidade capitalista também. A gente precisa, né, nesse momento, de investigação, inteligência policial, e é isso. Professor, eu acho importante, assim, até para a gente esclarecer aqui aos nossos ouvintes, que nós temos a consciência de que num confronto onde a polícia tem as suas armas e
os criminosos também têm as suas armas e os criminosos são muito bem armados, que o policial que é colocado naquela situação, ele tem duas opções, ou ele mata ou ele morre. Então, assim, a gente não temos esse romantismo, essa ilusão, essa inocência de achar que a polícia, ao entrar no morro, ela teria outra opção que não fosse aquela. É claro que a gente tem casos de execução sumária, isso precisa ser avaliado, mas a gente sabe que um confronto daquele vai sempre resultar em mortes. E, por ser a força policial, teoricamente, mais preparada para aquele momento do confronto, vão morrer mais do crime organizado do que da polícia. O que a gente precisa debater como sociedade é que aquele momento não precisava acontecer. As pessoas não precisavam ter fuzis na favela, as pessoas não precisavam ter acesso àquela munição de guerra. E isso está chegando na favela de uma outra forma, tem um sistema de financiamento, tem um sistema de fornecimento de armas, cuja estrutura, o banco que armazena esse dinheiro, as pessoas que distribuem, os fundos de investimento que garantem que esse dinheiro renda e se reproduza, não estão ali dentro da favela. Então, se esse sistema fosse estancado, seria possível entrar na favela, executar mandatos de prisão sem aquela quantidade de troca de tiros. Agora, teria que ter também a disposição de ir para o Itaim Bibi executar mandatos de prisão. Precisava ter a disposição aqui em Belo Horizonte de subir ao Belvedere e executar mandatos de prisão. São duas coisas que a gente aponta. A primeira delas é que a política da truculência, a política da força, da guerra ao tráfico, essa política de guerra, ela já se demonstrou fracassada e ela dialoga, inclusive, com a nossa próxima pauta, que é a pauta do racismo. Porque gente preta que mora na favela é descartável, enquanto a gente branca que mora no Belvedere, a gente branca que mora ali nos bairros bacanas da Pampulha, tem uma acolhida da polícia e dos órgãos de governo muito mais respeitosa do que aqueles que moram nessas zonas de exclusão em que as nossas favelas, os nossos territórios estão se tornando. É isso, gente. E aí, para você, nosso ouvinte, quer se aprofundar mais no tema do debate da segurança pública, o Visões Populares dessa semana, nosso programa de entrevistas, está tratando desse tema com o Robson Sávio, que é um especialista aqui de Minas Gerais em segurança pública. Então, se você tem curiosidade em aprofundar o debate, quer ter argumentos para entender melhor essa situação, é só buscar o Visões Populares lá no Spotify ou então no YouTube, que agora a gente está no YouTube. Bom, e aí para encerrar o nosso programa então em ritmo de luta, essa quinta-feira é Dia da Consciência Negra, uma data que pela segunda vez no Brasil é feriado nacional. Emerson, diante dos avanços e dos retrocessos que a gente vive em relação ao tema racial no Brasil, o que te chama a atenção nessa data em 2025? Para mim, esse tema, esse debate desse ano, ele é cercado. Ele é manchado por essa ação policial no Rio de Janeiro, onde quando você olha, e eu falo para você assim, chega a me dar um nó na garganta quando eu falo sobre isso, quando você olha a quantidade de corpos empilhados, você vai ver que mais de 90% dos corpos que estão ali, é uma estatística que eu estou tirando da minha cabeça baseado no que eu vi, mais de 90% dos corpos são de gente preta. Isso é um negócio assim que, dentro da perspectiva de um filósofo do qual eu aprecio, Achille Mbembe, que fala sobre a forma como a nossa sociedade descarta os corpos pretos, que ele fala da necropolítica, a política de mate ou deixe morrer, aquilo ali é uma ilustração assim muito nítida desse processo da necropolítica. É uma visão que é comparável ao que vem acontecendo na faixa de Gaza, que é de fato uma zona de guerra, que o mundo inteiro reconhece como uma zona de massacre. Então, quando você vê isso acontecendo às vésperas do Dia da Consciência Negra, a gente percebe que não é um dia de celebração, é um dia de luta. É um dia que a gente precisa mais uma vez gritar, a gente precisa mais uma vez chamar a atenção da sociedade, porque não existe democracia, gente, com uma parcela escolhida da população para a exclusão. Não existe democracia. A democracia, ela é incompatível com racismo, ela é incompatível com machismo, ela é incompatível com a LGBTfobia, e a gente não consegue, como sociedade, discutir isso de verdade. A gente fica discutindo, a gente discute democracia, parecendo que esses assuntos eles estão à parte do tema e que depois que a gente alcançar a democracia plena, a gente vai preocupar com os pretos, a gente vai preocupar com as mulheres, a gente vai preocupar com a nossa população LGBT. E não é, nunca teremos democracia se nós não formos capazes de construir a democracia conjuntamente com todos e todas
essa grande massa de excluídos e excluídas que a gente insiste em ignorar. Então, para mim, o Dia da Consciência Negra é um dia da gente se encontrar, da gente renovar as forças, da gente se validar nas nossas pautas, porque desse Dia da Consciência Negra de 2025, desse nosso 20 de novembro de 2025 até o dia 20 de novembro de 2026, vai ser muita luta para que no próximo Dia da Consciência Negra do próximo ano, a gente possa ter uma percepção de que esse ano foi um pouco menos doloroso para nós de pele preta do que foi o ano de 2025, porque 2025 foi um ano difícil, foi um ano duro. Era isso. Perfeita análise, Emerson, para a gente terminar, então, nosso Enfim Sexta de hoje. E eu queria agradecer a participação de vocês em mais um debate. Muito obrigado, também agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, a gente dialogar com a população sobre esses temas, né, fundamentais, tão importantes. Eu acho que o Enfim Sexta dessa semana foi um programa um pouco pesado, né, gente? Os temas difíceis, temas espinhosos. A COP, que era para ser um tema talvez um pouco mais festivo, está se demonstrando que a gente ainda precisa lutar muito, mas também é uma oportunidade da gente refletir e se preparar para as lutas que virão. Agradeço imensamente a oportunidade da participação, agradeço aí a Flora, ao Lucas e ao professor Zé Luiz. É sempre um prazer conversar com você, professor. Aprendo muito sempre com as suas falas. Também recíproco, Emerson, né? Satisfação também, demais. Estamos juntos. Estamos juntos. Então a gente se vê na próxima sexta-feira no canal do Visões Populares aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está ouvindo a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio, curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos. Um abraço. E se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Basta buscar @Brasil de Fato MG. Acompanhe também o nosso site brasildefato.com.br/MG e até a próxima semana. Um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!